Olá, eu sou o Elton Simões Gomes, esse daqui é o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Tem idade certa para usar IA? Nos Estados Unidos, 20% dos alunos do ensino médio já disseram que se relacionam ou se relacionaram amorosamente com uma IA. Essa discussão chegou ao Brasil e a gente conta tudo pra vocês. Olá, eu sou Joe Cortiz e outro assunto que a gente discute nesse episódio de Deu Tilt é sobre IA na educação. E a gente fala muito do projeto que a China vem implementando, só que aqui no Brasil tem um estado que começou esse projeto há um ano e tá colhendo ótimos resultados. Inclusive, ganhou um prêmio da Unesco e a gente vai contar tudo em detalhes. E quem é que tá lucrando com seus dados? Uma nova empresa chegou ao Brasil com a promessa de fazer nós, réis mortais, conseguir uma graninha com as informações que outras empresas usam para lucrar bilhões. E depois de proibir que empresas chinesas comprassem chips da Nvidia, fechar a torneirinha de exportação das terras raras, agora a China dá um passo além e proíbe a exportação de semicondutores de uma importante empresa, que também sofreu ali um assédio do governo holandês. A gente vai contar toda essa treta para vocês. É bastante coisa para conversar. Muita coisa. Vamos nessa? Existe ou deveria existir uma idade certa para as pessoas, para as crianças e adolescentes começarem a usar ferramenta de inteligência artificial? Essa é uma discussão que está rolando no mundo e acabou de chegar ao Brasil, mas enquanto as autoridades públicas estão conversando e discutindo o que fazer, as crianças e adolescentes não querem nem saber de regras ou de limites não, porque elas já estão usando, né, Diogo? Já estão usando e estão usando para diferentes fins. Eu vou trazer uma pesquisa aqui que eu achei interessante, relevante, em relação ao cenário americano. Então, uma pesquisa que foi feita pelo Centro para Democracia e Tecnologia queria entender como que as crianças estavam usando a inteligência artificial. Eu vou trazer um número aqui que vai te chocar. Olha que eu sou difícil de surpreender, hein? Mas vai. Quantos por cento você acha que dos jovens já utilizam a inteligência artificial para ter algum tipo de relação romântica? Os jovens de hoje que não querem interagir com outras pessoas, 5%, eu chuto. Essa pesquisa identificou já 20%. Então, 20% de jovens, crianças e adolescentes já usam a inteligência artificial ou conhecem alguém que usam a IA para ter algum tipo de relacionamento. Essa foi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, com mais de 1.000 participantes, que envolveu tanto os entrevistados, que eram os jovens, como os pais e até os professores responsáveis, e chama muito a atenção. E aí tem uma segunda pesquisa, que também foi feita no cenário dos Estados Unidos, que foi feita pela Common Sense Media, que fala que já quase 33% dos adolescentes também já estão se relacionando com essa ideia de companheiros virtuais. Não necessariamente uma relação romântica, mas quase como se fosse também uma espécie de um grande amigo virtual. Ou seja, 1 a cada 5 adolescentes americanos que estão no ensino médio se relacionam amorosamente. Ou seja, o crush deles é a IA, é o ChatGPT. Romântico, um relacionamento romântico com a inteligência artificial. E 1/3 tem um amigo de IA. Tem um amigo de IA, um grande companheiro. Na minha época eu tinha amigo imaginário. Né? Você teve amigo imaginário? Eu nunca tive, não. Você nunca teve? Você nunca deu um nome pro seu amigo imaginário? Você já teve amigo imaginário? Eu tive, lógico, cara, todo mundo teve. Você quer falar deles aqui? Não quero falar deles aqui. Um estresse aí. Mas no Brasil essa situação não é muito diferente. Aqui a pesquisa Tiki Kids, que foi lançada ali no finalzinho de outubro, mostrou que 65% das pessoas com 9 a 17 anos já usam inteligência artificial. E aqui a gente está falando das crianças na primeira infância e ali entrando na adolescência, mas ainda menor de idade. Só que o que mais me chocou nessa pesquisa, que ouviu mais de 2.300 crianças, foi feita pelo NIC, que é uma organização do CGI, mas também ouviu os pais, é que há uma diferença no nível de uso da inteligência artificial conforme as crianças vão crescendo. E aqui tem 2 polos, Diogo. As crianças de 9 a 10 anos e os adolescentes de 15 a 17 anos. Os adolescentes de 15 a 17 anos, obviamente, usam muito mais do que as crianças de 9 a 10 anos. E aqui a gente já tem coisas muito marcantes, porque as crianças, elas usam para pesquisa escolar e estudo, 37% delas usam. Já entre os adolescentes, 68% usam, é quase 70%.
E para falar sobre conversas e problemas emocionais, aqui a gente tem uma distinção muito grande. Você mencionou que 20% dos adolescentes lá nos Estados Unidos já usam para questões de relacionamento amoroso e 30% usam para se relacionar como amigo. Aqui no Brasil, 4% das crianças de 9 a 10 anos já usam com esse fim de um relacionamento emotivo e 12% dos adolescentes de 15 a 17 anos já usam com essa finalidade. Ou seja, a gente aqui no Brasil está se encaminhando para uma realidade parecida com a dos Estados Unidos, mas tudo isso mostra que as crianças estão usando a rodo inteligência artificial. Não tem muito como voltar. Não tem como voltar atrás, é uma nova realidade e traz pontos problemáticos que a gente precisa discutir. Primeiro que ou essa tecnologia ela não foi desenvolvida para esse fim, especialmente, né? Então, são chatbots gerais, ou aqueles que são desenvolvidos para funcionar como uma IA de companhia, eles acabam usando, a gente já discutiu isso muitas vezes aqui em Deu Tilt, técnicas que são manipulativas, que é para manter as crianças ali. Então, são várias questões que estão sendo debatidas para entender esse fenômeno, porque não é só uma questão da tecnologia, nem do design, mas envolve, né, questões psicológicas, de interação, antropológicas, e tem muita gente levantando muitas questões em relação a isso. Até do ponto de vista de que essas crianças que estão se relacionando agora com essas inteligências artificiais, e essas inteligências artificiais, a gente sabe, né? Isso a gente já sabe, é um fato dado, que ela não quer te chatear, né? Então, ela vai fazer de tudo para te agradar, te manter ali dentro da plataforma. Então, acaba sendo uma interação em que a criança ou adolescente sempre vai ouvir um sim, raramente ou quase nunca vai ouvir um não, e é uma relação parasocial. Então ela acredita que está conversando ali com um amigo ou com uma namorada, mas do outro lado não existe um amigo e uma namorada, né? É só uma questão probabilística. Só que existe essa projeção. E essa projeção que é feita desse relacionamento de uma coisa muito mais amistosa, que não te contradiz, é, de certa forma, transposta para a vida real. Exato. E aí isso acaba impactando também a relação das pessoas, né, desses jovens com seus pais, com os colegas de carne e osso da sala de aula e até mesmo para futuras relações afetivas. Então, é um cenário muito de transição, né? A gente nem tem tantas evidências para entender todo esse fenômeno. Então, é um desafio enorme que a gente tem pela frente. E acho que a gente precisa começar a dar passos para trazer mais controle para essa situação, senão vai descambar. Exato. Mas é por isso tudo, por todo esse cenário que você mostrou muito bem aí, que o mundo todo está preocupado sobre qual é a idade certa para começar a usar IA e também para começar a usar as redes sociais, porque muitas das IAs que a gente encontra, elas estão nas redes sociais, elas não aparecem do nada na vida das crianças. E essa discussão já tem sido feita de uma forma assim muito mais adiante do que o Brasil está, pela Austrália, que proibiu rede social para menor de 16 anos. A Dinamarca também sugeriu a proibição, é um projeto de lei que foi mandado pela primeira-ministra para o parlamento, para criança menor de 15 anos. E de onde a gente menos espera que veio também outra novidade. Os Estados Unidos, que geralmente tem um controle bem permissivo de quem pode ou não usar as plataformas, a Suprema Corte acabou de decidir que verificar a idade das crianças não infringe a primeira emenda, que é aquela que defende a liberdade de expressão. E a verificação de idade é um dos primeiros passos para fazer o controle de quem pode ou não usar, dependendo da idade que tem. Todos esses áreas, essa onda que está sendo discutida no restante do mundo, acabou de chegar ao Brasil. O Ministério da Justiça acabou de publicar uma portaria que reforma a classificação indicativa e traz pelo menos 2 grandes pontos. O primeiro é que eles criam uma nova faixa etária. Todo mundo que já viu um filme já viu ali aqueles numerozinhos em cima e eles indicam para quais faixas etárias aquela obra é recomendada. Tem a classificação livre, tem a classificação para a partir de 10 anos, 12 anos, 14, 16 e os filmes para adultos. Ou seja, geralmente são filmes com ou muita violência, ou muita droga, ou muita pornografia. Só para explicar, então quando aparece aquele quadradinho colorido lá com 12, quer dizer que é para acima de 12 anos, é isso? Exato. E essa portaria criou a faixa de acima de 6 anos. Ou seja, está classificando coisas que
que abaixo de 6 anos não poderia... Exato. Tá. A outra novidade é a criação de um novo eixo de classificação de obras. Hoje em dia tem 3 eixos que valem sobretudo para conteúdo, que é se a obra tem sexo, drogas ou muitas cenas de violência. Mas tudo isso vale para conteúdo. Ou seja, era muito difícil usar esses critérios para classificar, por exemplo, o Facebook. Classificar, por exemplo, uma loja de e-commerce. E agora eles criaram um 4º eixo que é chamado de interatividade digital. E a justificativa é que os riscos para a criança, muito do que do que tem sido visto hoje em dia, acontece com mais ênfase na interatividade do que só pelo conteúdo. E ao criar esse eixo, o Ministério da Justiça vai conseguir classificar por idade ou mais plataformas do que apenas um filme, uma série, uma peça de teatro. Vão entrar na jogada agora redes sociais, lojas de comércio eletrônico, plataformas de inteligência artificial. E o que eles vão avaliar nisso tudo? Eles vão avaliar se dentro dessas plataformas dá para adulto interagir com criança, se as crianças podem fazer compras de uma forma inadvertida, sem a visão dos pais. Eles vão avaliar também se tem o contato com adultos desconhecidos. Só que nada disso funciona sozinho. É bom que a gente diga que a classificação indicativa, tem muita gente que diz assim, quem tem que decidir é o pai. Não é o governo que vai dizer que eu posso levar minha criança ou não para ver tal filme, eu posso ou não mostrar tal série para minha criança. A classificação indicativa é, como ela traz no nome, uma indicação. É um instrumento de conhecimento para os pais saberem que tipo de conteúdo tem naquela obra e agora que tipo de interação vai ter em cada plataforma. E aí ele decide se a criança, se o filho, a filha ou o adolescente, sobre a responsabilidade dele, pode ou não ter acesso àquele tipo de coisa. De um lado, a classificação etária é esse instrumento para os pais, mas de outro, ela vai servir também para as plataformas terem ideia de quem elas podem ou não deixar acessar alguns conteúdos que são exibidos por elas. Isso porque o ECA Digital vai obrigar as plataformas a verificar a idade de cada usuário. E se ela constatar que ela é uma plataforma para 14 anos e tem gente de 12 anos ali, ela vai ter que falar, opa, você não pode entrar, porque a gente tem que cumprir a lei, e a lei está dizendo que pessoas com essa idade não podem entrar aqui. Ou seja, o Brasil, de uma certa forma, já deu indicativos de que vai fixar uma idade para usar rede social e para usar inteligência artificial. E aí você vai me perguntar, mas qual que é a idade que vão colocar para usar o ChatGPT? Cara, hoje essas plataformas se autoclassificam. O ChatGPT se autoclassifica como disponível e recomendada para maiores de 14 anos. Mas no futuro, segundo as informações que estão rolando ali no Ministério da Justiça, é muito difícil que o ChatGPT não seja classificado de fato para 14 anos ou para 16 anos. Isso quer dizer que, combinado com o ECA Digital, ele vai ter que proibir todo mundo que tem idades abaixo dessas que eu disse. Dessa forma, o Brasil vai entrar nessa ciranda de autorizar e discutir quem é que pode ou não entrar nas plataformas de inteligência artificial e de redes sociais, Diogo. Isso vai mudar bastante esse cenário digital, trazendo mais segurança para as crianças. E eu acho bem acertado esse movimento do Brasil de colocar esse novo eixo que você colocou, né, da interatividade. Porque até então a gente olhava muito para a questão dos conteúdos de uma forma muito passiva. Só que hoje as crianças, elas não só consomem aquele conteúdo de forma passiva, elas são influenciadas, inclusive, com a entrega desses conteúdos passivos pelos algoritmos, mas mais do que isso, elas estão cada vez mais interagindo dentro dessas plataformas, seja por meio de um jogo, né, de algum tipo de interação num jogo, ou por meio de comunicação também, chats. Então, o fato da classificação indicativa olhar para essas questões que podem trazer, inclusive, mais riscos para as crianças é fundamental, né? Então, por exemplo, esse é um tipo de chat que permite envio de mensagens de pessoas desconhecidas, né? Vai trazer uma série de novos tipos de classificação. Então, acho que é uma coisa bem acertada e se conecta ao que o mundo está fazendo também. Uhum. E é bom destacar que o ECA Digital também obriga as plataformas a
impor controles de parentalidade para os pais irresponsáveis. E, em alguma medida, isso vai agir de forma combinada com o veto a crianças e adolescentes até uma determinada idade. Porque com esses controles, os pais vão poder dizer assim: ok, essa plataforma é para maiores de 16 anos, mas eu sou o responsável pela criança e eu autorizo que ela possa usufruir do que é oferecido aqui dentro, ainda que ela tenha 13, 14, 15 anos. É bom a gente deixar isso claro, porque uma das coisas que estão se discutindo sobre como vai ser implementado é esse ponto. Como esses controles de parentalidade vão funcionar e como a verificação etária vai funcionar também. E tudo isso começa a funcionar a partir de março do ano que vem. Ou seja, acabou o carnaval, começou esse tipo de regra. A gente vai ter muita coisa para discutir aqui, né, Diogo? Muita coisa. E eu tenho muitas dúvidas também, principalmente em relação à classificação por meio da interação, né? Então, que tipo de interatividade que vai levar a ser classificado como 12 ou 15 anos, ou 16 anos, né? Então, essa é uma questão importante aí para ter mais clareza desses critérios e quesitos de uma classificação. Que isso é um pouco mais claro, né, para os conteúdos, porque a gente tem isso já há décadas no Brasil, mas agora com a questão da interação é uma dimensão nova, né? Então a gente vai precisar entender melhor também e discutir isso. E eu acho que tem bastante evidências da área da pesquisa que pode auxiliar nesse processo. Mas isso são cenas dos próximos capítulos e quando sair a classificação, pode ter certeza que a gente vai contar aqui em Deu Tilt. Diogo, agora eu vou falar uma coisa que vai deixar os nossos ouvintes mais atentos com a pulga atrás da orelha. A China está estudando na escola em que o Piauí, o estado brasileiro lá do Nordeste, está dando aula, cara. É o seguinte, a gente fala muito da China aqui, sobre como ela tem injetado na veia a ideia de inovação, inclusive levado para dentro das escolas o ensino de inteligência artificial, mas o Piauí começou isso há mais de um ano. Antes de falar do Piauí, vamos falar um pouquinho da China, cara. O que você tem visto lá sobre como que tá andando essa implantação de ensino de IA nas escolas? Chamou muita atenção do cenário global de educação essa nova política e estratégia da China de inserção de inteligência artificial na educação, porque eles fizeram um grande plano para ensinar inteligência artificial a partir dos 6 anos. E é bem interessante que a gente conseguiu acesso ao plano, depois a gente fez uma tradução e a gente tem, então, as informações de todas as dimensões que vão ser feitas na China. Então, eles pensam assim, de uma maneira muito gradual, nessa preparação de habilidades, competências e conhecimentos sobre inteligência artificial, para formar não só uma pessoa que vai trabalhar com a inteligência artificial, mas também um cidadão crítico em relação à inteligência artificial. Então, eu acho que isso é bem interessante, que a China ela não pensa só em formar uma peça para o mercado de trabalho que sabe usar a inteligência artificial, não, mas ela quer formar também um cidadão crítico em relação àquela tecnologia. Isso eu acho muito interessante. Então, com 6 anos, o que a criança começa a entender é que existe uma inteligência artificial ali, que ela pode interagir, que ela tem alguns limites, eles já colocam desde o começo para a criança entender quais são as limitações da inteligência artificial, para não pensar que a IA é um grande oráculo, né? E isso vai em contraponto ao que o resto do mundo vem fazendo. Então saiu uma pesquisa recente, que a gente até comentou aqui em Deu Tilt, de que as crianças que usam a inteligência artificial, 50% acredita piamente no que a IA diz, e a gente sabe que ela erra, que ela alucina, e quase 35%, ou mais de 35%, das crianças dizem que a gente nem deveria questionar o que a inteligência artificial fala. Você tá brincando? Isso no resto do mundo. Então a China, ela quer justamente quebrar esse mito, mostrar para as crianças, olha, a inteligência artificial, ela erra, ela é legal, ela é poderosa, ela pode te ajudar, mas ela erra, né? Então trazendo esse olhar de como interagir num nível básico ainda, muito mais de uma conscientização do uso da tecnologia. E isso vai evoluindo, depois ela passa a entender melhor o mecanismo de funcionamento, a interagir melhor com a inteligência artificial, até quando chega no ensino médio, em que as crianças elas vão ganhar a competência de já começar a desenvolver pequenos modelos de inteligência artificial para ajudar no dia a dia. Então, não só usar, não só ter um olhar crítico, mas até chegar no desenvolvimento. E isso está sendo visto pelo resto do mundo como uma estratégia bem interessante. Então, foi desenhado já há algum tempo, começou a ser implementado agora, né, em setembro de 2025.
é muito recente, né? Só que a gente tem informações aqui do Brasil que a coisa pode dar muito certo. Cara, vai dar muito certo. E eu acho que é a primeira vez que eu ouço alguém falar isso, mas a China está aprendendo com o Piauí. Porque o Piauí, estado brasileiro do Piauí, começou a fazer o que a China está fazendo agora, guardadas as devidas proporções, no começo de 2024. Lá no Piauí, o programa Piauí Inteligência Artificial foi desenvolvido pela Secretaria Estadual de Educação do Piauí, em parceria com o Instituto Federal Farroupilha, com a Universidade Federal do Pampa e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para entender mais ou menos como é que funciona, eu conversei com uma das professoras que dá aula de inteligência artificial, que é a Amanda de Souza. Originalmente, ela dá aula de biologia, mas inteligência artificial virou uma segunda disciplina que os professores costumam dar. E no começo, ela disse que, cara, como é que a gente vai dar inteligência artificial em escolas, muitas vezes sem computador, sem internet? Aí os profissionais das federais do Rio Grande do Sul entraram para dar um curso, e esse curso ainda está acontecendo, ou seja, a formação dos professores é contínua. E o curso diz o seguinte, e é algo que as professoras e os professores têm levado para a sala de aula. Vocês têm que ensinar como pensar como IA e como pensar sobre IA. Os professores lidam com esses dois temas. Pensar com IA é, de alguma forma, interagir com a ferramenta e ter um olhar para aquele serviço de IA, que ele é uma ferramenta, e pensar em que momentos do aprendizado ele pode entrar sem comprometer a formação de conhecimento. O pensar sobre IA é uma ideia de como você vê os impactos positivos e negativos da IA e ter um pensamento crítico, que é mais ou menos o que a China está fazendo. É o lado de observar o lado ético da IA. Eu tenho que fazer uma redação. É ético eu usar o ChatGPT para escrever toda a redação para mim? Não é ético. Os alunos já começam a desenvolver esse tipo de coisa. E aí a professora Amanda, ela diz que, dessa forma, eles não são só consumidores de tecnologia, mas eles vão desenvolver um senso crítico. E como é que isso acontece dentro de sala de aula? Eles usam, por lá, não só computadores, mas também métodos que não dispõem de tecnologia, de eletrônico, de mouse, de periféricos tecnológicos. É o bom e velho canetão e cartolina para entender como que é a IA e o funcionamento da IA se dá ali nos bastidores. A professora Amanda me contou que outro dia ela estava dando uma aula sobre algoritmos. E aí o que ela fez foi explicar o que é uma árvore de decisão. Que é um aspecto muito técnico de um algoritmo que está no cerne da inteligência artificial. E o que ela fez? Ela pegou vários animais da caatinga, que é do conhecimento de todos os alunos. Da realidade deles. Da realidade deles. E pediu para os alunos classificarem esses animais conforme características básicas, porque aí eles iam colocar numa árvore de decisão. Quem é que tem pelo? Quem é que tem pena? Quem é que voa? Quem é que anda? Parece muito básico, mas a IA faz exatamente isso para tomar algumas decisões antes de responder as coisas para a gente. Outro ponto interessante é como esses alunos são avaliados. Eles fazem tarefas individuais, fazem tarefas em grupo, e depois as tarefas em grupo eles apresentam para o restante da escola. E aí funciona mais ou menos assim. Cada grupo é responsável por explicar um uso de uma inteligência artificial em um determinado segmento. Uso da IA no design, uso da IA para fazer cálculos matemáticos. E aí eles explicam as diferenças entre cada plataforma para todos os alunos. É bom a gente fazer uma distinção aqui entre o programa do Piauí com o programa chinês, porque lá no Piauí funciona para alunos a partir do 9º ano. A professora Amanda, ela dá aula para alunos do 1º ano, do 2º ano e do 3º ano do ensino médio. Ou seja, são alunos mais velhos. Mas ela dá aula para 235 alunos, é bastante gente. E uma coisa que ela me disse é que eu perguntei para ela se atrapalha não ter recursos eletrônicos à disposição. Ela falou, Elton, aqui na nossa escola, que é o 7 Paulo Freire, e é muito simbólico que o nome da escola seja Paulo Freire, a gente tem um laboratório para 25 alunos. A menor turma que ela tem 20 alunos, e a maior tem 45. E aí o que ela diz é o seguinte, às vezes a gente tem que colocar mais de um aluno com computador e a gente se vira. E também, às vezes, a gente tem que lidar com a falta de energia. Uma coisa curiosa é que, antes de eu falar com ela me mandou uma mensagem pedindo desculpa. Porque começou a temporada de chuva lá no Piauí
e quando chove cai energia. E se cai energia, cai a internet. Ela não ia conseguir falar comigo. Ela disse que esse é o modus operandi dos professores. Eles sempre vão para aula pensando no plano B. E se acabar a luz? E com o uso de inteligência artificial, não é diferente. E esse tipo de aula já está colocando algumas pulgas interessantes na orelha de alguns estudantes. Muitos deles queriam fazer engenharia, mas agora estão querendo fazer engenharia relacionada a desenvolvimento de sistema. Um grupo de estudantes, Diogo, inclusive criou um protótipo de uma rede social com inteligência artificial para auxiliar agricultores locais a trocar semente, trocar ideias e com um assistente virtual para dar dicas de como eles podem manejar a colheita de uma forma mais sustentável. Eu não mencionei até agora, mas essa escola, a 7 Paulo Freire, ela fica em Guaribas. Guaribas é uma cidade simbólica para o Brasil, porque no começo dos anos 2000, ela era a cidade com o menor IDH do Brasil. Foi por isso que lá no começo do governo Lula, o programa Fome Zero foi lançado lá. E desde então, essa cidade tem prosperado. Chegou a primeira agência dos Correios, e em 2024, Guaribas foi a primeira cidade do Brasil que registrou 100% dos seus imóveis em área urbana. Tem muita cidade no país, muito maior que Guaribas, que não fez isso. E agora, Guaribas está participando desse processo pioneiro do Piauí, que é exemplo para o mundo. E é uma iniciativa tão importante que foi reconhecida, inclusive, com um prêmio global da própria Unesco, que entre 86 iniciativas de diferentes países, escolheu essa iniciativa de Piauí como uma das vencedoras, justamente por esse processo de transformação a partir da tecnologia. Porque a Unesco também ela entende e ela vem atuando bastante forte nesse processo de entender o impacto da tecnologia na educação. Porque isso não é uma coisa nova, né? Então, desde quando começou esse processo de digitalização do mundo, com a chegada dos computadores pessoais, depois, posteriormente, e principalmente tablets e smartphones, a gente sempre tenta entender como a tecnologia impacta na educação. E sempre, muitas vezes, se tinha um olhar muito otimista em relação a isso, né? Então, a tecnologia só vai trazer benefícios. Eu lembro muito daquele projeto Um Computador por Aluno, né? Que muita gente apostou muito nisso, só que onde houve implementação, nem sempre os resultados eles eram concretos. Então, porque faltava política, faltava estratégia. E a mesma coisa hoje acontece com a inteligência artificial. Então, acho que o Piauí acaba dando um exemplo, né, de coisas que podem funcionar, porque não é só colocar a tecnologia na sala de aula, mas entender como fazer isso. Isso é importante, né? Então tem vários estudos que começam a sair recentemente que mostram o efeito negativo de uma implementação porca da inteligência artificial na sala de aula. Então é importante a gente assumir que a tecnologia ela não é mágica. Então, mesmo a Suécia, que começou a digitalizar toda a educação anos atrás, agora ela está dando alguns passos atrás e voltando para papel e caneta para muita coisa, porque ela viu que é importante. Exato. Antes de falar das iniciativas que não deram certo, é bom a gente deixar claro qual é a dimensão da iniciativa lá no Piauí. As aulas de IA são dadas para 90 mil alunos em 540 escolas. E quando a gente olha para o Piauí, é uma iniciativa de dimensões reduzidas. Mas tem país que adotou IA no ensino educativo todo e não deu muito certo. E é um país que geralmente é referência na educação. Aconteceu e está acontecendo agora na Coreia do Sul. Desde o começo do ano, eles implantaram um uso de livros didáticos feitos por IA, ou seja, cada aluno ia ter acesso ao mesmo conteúdo, mas a IA ia servir como um tutor que começa a disseminar o conhecimento para o aluno conforme o ritmo dele. Deu tudo errado, Diogo. Deu tudo errado. A Coreia gastou muita grana. Se ela tivesse concluído o projeto todo, iam ser investidos 800 milhões de reais, mas deu tudo errado. Isso mostra que, quando você faz de um jeito porco, esse é o resultado. E o resultado foi que a Coreia do Sul resolveu voltar atrás. Recolheu todo o material didático e falou assim, vamos voltar, não ao lápis e caneta, mas o método antigo, o método tradicional. E esse exemplo da Coreia é muito bom, assim, que mostra esse FOMO,
né? FOMO, o Fear of Missing Out, né? Essa angústia de ficar de fora e quero fazer uma coisa grandiosa. E logo do começo falaram, olha, você nem fez experimentos controlados, sabe? Quando a gente fala de política e política pública, principalmente na área de educação, a gente faz experimentos, né? Testa uma hipótese, vê se funciona e depois implementa e se escala. Não, eles quiseram implementar na escala que esses livros eletrônicos por inteligência artificial e foi um caos, né? Porque ninguém conseguiu se adaptar. Inclusive pode expandir a nossa atividade e a nossa cognição. Mas esse projeto do Piauí, assim, é bem interessante e acho que pode ser uma lição para o Brasil, para os outros estados, para a gente aprender mais como fazer uma política interessante e adequada, que pense com a inteligência artificial e que pense sobre a inteligência artificial. Exato, essa é a mensagem. Semana passada, Diogo, eu cometi o erro de ativar aquela função no celular que mostra quanto tempo você passa nos vários aplicativos que tem ali dentro. E eu me dei conta que todos os dias eu fico mais de 4 horas em aplicativos de rede social. TikTokeando, é isso? TikTokeando não, porque dentro de aplicativos de rede social... Não vem com... Tem WhatsApp. Tem WhatsApp. Ah, tá. E o WhatsApp é uma ferramenta que não dá para prescindir, porque você usa para trabalho, para assuntos pessoais e por aí vai. Mas aí eu me dei conta que aquelas coisas com as que eu uso para conversar no WhatsApp são informações que eu deposito naquela ferramenta ali. Isso também vale para todas as outras ferramentas de rede social, como o TikTok e o Instagram, que você mencionou para me entregar aqui diante dos espectadores. E outra dúvida que surge, que levanta de tudo isso é: quem é que tá ganhando dinheiro com os meus dados? Bom, acho que todo mundo, menos você. É, cara, essa é uma verdade inescapável com a qual todo mundo se depara assim que abre qualquer ferramenta digital. Mas uma empresa chegou ao Brasil no comecinho de outubro, meio de outubro, com uma proposta diferente. É uma empresa brasileira de tecnologia criada por um brasileiro que mora há anos no Vale do Silício e ela propõe que as pessoas passem a ganhar dinheiro com os dados que elas geram na interação com outras plataformas. Não, pera. Como é que vai funcionar isso? Agora eu fiquei na dúvida. Como é que chama? Chama Drumwave. Drumwave. E a ideia é que todo mundo que entra numa rede social, interage numa loja de comércio eletrônico, com uma ferramenta de IA, com o aplicativo do banco, com o aplicativo do McDonald's, com o aplicativo do iFood, toda essa interação gera dados pessoais. A gente tem o costume de olhar dados pessoais como só o seu CPF, o seu endereço, mas às vezes em que você entrou no iFood para pedir parmegiana, gera uma informação muito relevante sobre você. Claro, sobre minhas preferências. Exato. Sobre as suas preferências, possivelmente sobre algumas intolerâncias. Seu perfil de compra, sobre algumas intolerâncias de saúde que você tem. Porque imagina que você entrou no iFood e você gosta muito de uma loja, você queria comer um prato que tem lá, mas ela é especializada em parmegiana. Mas você tem uma condição de saúde, você pede para tirar o queijo. Dá para presumir que talvez você tenha alguma intolerância à lactose aí. E essa informação é muito valiosa. E essa empresa está entrando no Brasil para sugerir que a gente comece a ganhar dinheiro com as informações que outras empresas têm a nosso respeito. Mas tá, calma. Vamos lá, que é uma situação muito complexa para eu conseguir entender aqui. Eu acho que a audiência também. Então, ela é uma empresa que, basicamente, ela vai se conectar a outras empresas para puxar os dados e comercializar para uma terceira empresa? Exato. É algo nesse sentido. Uma intermediadora, assim? Exato. O que ela vai fazer, na prática, é criar uma carteira digital. Com essa carteira digital, as pessoas vão poder criar um desses instrumentos, bater na porta de uma dessas grandes detentoras dos nossos dados e pedir o seguinte: olha só, eu quero os meus dados, mas faz o seguinte, não me transfere todos os dados. Me passa um certificado de que esses dados são compartilhados entre a gente, ou seja, eu estou licenciando, eu tenho o poder de licenciar esses dados para um terceiro. Beleza? A partir daí você coloca esse certificado na sua carteira digital e a empresa para quem você pedir vai criar uma carteira digital dela e ela vai ter o mesmo certificado em seu nome na carteirinha dela. E aí a segunda fase, quando você já tiver centenas, milhares, dezenas desses certificados na sua carteira, é que outras empresas interessadas em algumas informações que estão nesse certificado batam na sua porta e digam: Diogo, eu quero saber alguns dados que você tem
relacionados com o sistema financeiro, empresas do sistema financeiro. Você topa ceder para mim? Se você topar ceder para elas... CD não, né? Se você... Tem que ter um faz-me rir aí, né? Se você topar ceder para elas, elas vão oferecer alguma remuneração que pode ser financeira ou a título de benefícios. E esses benefícios ainda não estão muito claros para mim como é que eles vão ser. Desconto em museu, desconto em academia, desconto para comer um Burger King, sei lá. Cara, eu não sei se eu fico chocado com todo esse contexto, porque traz grandes desafios aí, né? Acho que tem desafios técnicos, éticos, econômicos envolvidos nessa história, Exato. Não? Até porque essa empresa ela está criando uma nova modalidade de processamento de dados. Porque hoje em dia, o que acontece é o seguinte: você dá um consentimento, uma autorização para uma determinada empresa manipular os seus dados somente para o funcionamento daquela função que você está usando. Isso já está disposto na LGPD e tal. Só que a LGPD também traz um dispositivo de que você pode pedir os seus dados para essas empresas e depositar no sistema de uma outra companhia que preste um serviço similar. A Dreamwave está se apoiando em alguns dispositivos da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, para falar o seguinte: olha, se a pessoa pode pegar os dados dela de volta e pode depositar em outro lugar, então ela também pode licenciar os dados delas para uma terceira. E é exatamente esse o modelo dela. É o de licenciamento de dados a partir do momento em que você já bateu na porta da empresa que que custodia os seus dados e pediu essas informações de volta. E sim, isso levanta diversos questionamentos, inclusive se a lei permite que isso seja feito. Inclusive se a privacidade das pessoas vai ser respeitada e qual vai ser a segurança disso. De cara, a Dreamwave disse que os dados vão ser todos anonimizados, até porque não me interessa, ela diz, saber que o Diogo come cheeseburger toda terça-feira, mas me interessa saber as características da população que come cheeseburger toda terça-feira. E aí tanto faz se é você, se sou eu, se é o pessoal que está ali na mesa de produção. Tanto faz. O que interessa são os dados da interação comercial e de consumo. Tá, mas isso pode alterar, inclusive, a relação que as pessoas passam a ter pelos próprios dados, né? Eu tô tentando aqui, né, e tentar dar sentido dessa situação na minha cabeça de uma coisa tão nova. Porque da mesma forma que, ok, eu entendo que meus dados têm valor e que eles ficam presos dentro desses silos de grandes plataformas e nem eu tenho acesso. E eu posso, então, ter acesso a esses dados para fazer o que eu bem entender. Só que essa Dreamwave, ela cria um novo modelo de negócio aí que, de certa forma, pode ter consequências que a gente não previu ainda, né? Exato. É um modelo de negócio muito novo. Muito novo. Ainda tem que pegar para a gente começar a analisar as questões, mas assim como você, diversos pesquisadores estão muito preocupados, sobretudo porque a Dreamwave acena com um chamariz muito relevante para as pessoas, que é: você não ganhava nada com esse negócio que outra empresa ganhava bilhões para manipular, e agora você vai ganhar até, nas contas deles, R$500 por mês. Vendendo meus dados. Eles não dizem que é venda, porque esses dados que você vai licenciar, eles podem ser licenciados para outra empresa. E a venda pressupõe que você abriu mão de alguma coisa. Tá. Eu estou tratando a coisa como um aluguel. Tá. Um aluguel dos seus dados, e esse aluguel pode ser... de acesso, tá. Licenciamento, tá. Um múltiplo aluguel. Só para você ter dimensão, o que é R$500 na vida do brasileiro? A nova isenção que o governo conseguiu negociar na Câmara e passou para as pessoas que ganham até R$5.000, que elas vão ser isentas de imposto de renda, dá R$300 por mês para essas pessoas. E já causou uma tremenda comoção popular. Imagina R$500, caso isso dê certo. Eu tenho a impressão de que isso é um chamariz enorme e isso, de alguma forma, ofusca as outras possíveis discussões que se pode ter. Não, vai dar o que falar, e se a gente pensar assim nessa questão da comercialização dos dados, pode trazer consequências, assim, hoje que a gente nem consegue antecipar, porque nem todo dado tem o mesmo valor. E o que as pessoas vão fazer, então, de repente, mudar seus comportamentos para fazer seus dados valerem mais, sabe? Então, eu acho que traz uma série de questões éticas aí que a gente vai precisar debater com muita calma. A gente vem conversando muito em The Tilt sobre essa relação
conturbada entre China e Estados Unidos. A gente já deu até uma linha histórica, começando ali com os Estados Unidos que proibiram a exportação das GPUs, aqueles chips mais avançados para treinar a inteligência artificial, para a China. Mas até agora estava parecendo que só os Estados Unidos estavam participando dessa disputa, né? Tanto é que a suspensão do embargo para a China aconteceu, segundo a gente contou, por intervenção de um empresário norte-americano, que é o Jensen Huang, o CEO da NVIDIA, que falou aos ouvidos do Donald Trump. Contou para ele que, cara, se você não liberar a venda dos Estados Unidos de chip de GPU, de inteligência artificial, para a China, a gente não vai conseguir manter esse processo, esse projeto de fazer a América grande de novo. No episódio passado, um dos episódios anteriores, a gente já contou também como a China parou de só tomar tapa na cara. Ela começou a restringir que as empresas americanas vendessem para as empresas chinesas. Só que agora, Diogo, a gente traz aqui 2 novos fatos que mostram que a China veio para o jogo. E ela veio para essa disputa e ela não está brincando, porque ela vai apertar onde dói. Ela veio apertar onde dói, então dos fatos curiosos aí desses últimos meses é a treta das terras raras. Então, quando o Donald Trump ele colocou as primeiras tarifas, isso lá em abril, a China respondeu de diversas maneiras, aumentando as tarifas também, chegou num ponto lá de 120% de tarifas para cada lado, que inviabilizaria totalmente o comércio internacional entre os dois países, mas mais do que isso, ela fechou a torneirinha das terras raras. Ela falou, não vou mais exportar alguns minerais críticos ali de terras raras, o que impactou diretamente a indústria dos Estados Unidos, né? Então, os superímãs não iam ser conseguidos ser exportados e isso impactaria muito diretamente o setor de carros elétricos. Então, aí teve uma negociação, um recuo dos Estados Unidos e a coisa deu uma amenizada, né? Só que agora, recentemente, a China deu um passo além e voltou para o assunto das terras raras. Só que agora o controle de exportação da China é muito mais duro, porque ele não só olha para a exportação dos minerais em si, das terras raras em si, mas de toda a cadeia. Então, hoje, é importante, né, a gente lembrar que a China tem a maior reserva, o Brasil tem ali, dependendo do relatório, tem a segunda ou a terceira maior reserva de terras raras, só que a China, ela tem a maior reserva, ela tem o maior processamento, ela processa 90% das terras raras, porque ela tem a tecnologia de processamento desse tipo de material. Os Estados Unidos não têm. O resto do mundo não tem. E agora o que a China fez é fechar a torneirinha da tecnologia que também processa e exporta isso. Então esse é o grande checkmate que a China deu no jogo geopolítico da tecnologia, que fez o Donald Trump então reagir. Falou, não, então eu vou tarifar 100% de tarifa agora. Se a gente não resolver isso, começa em dezembro, certo? E isso traz um entrave muito grande para o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico do resto do mundo. Porque todo mundo vai passar a depender especialmente da exportação de terras raras chinesas. E esses materiais eles são usados principalmente, por exemplo, para material bélico, para satélite, para uma série de tecnologias que dependem disso. E os países não vão ter autossuficiência de fazer esse processamento, porque eles não têm a tecnologia. E eles vão ter que, então, pedir essa tecnologia para a China. É o caso do Brasil, por exemplo, né? Então, o Brasil poderia ter esse ativo estratégico até numa negociação com os Estados Unidos. Vamos fazer uma negociação aqui de exploração junto de terras raras, mas falta ainda a tecnologia, né? E o que alguns analistas especializados nesse tema colocam é que para desenvolver a tecnologia para exploração e processamento de terras raras demoraria entre 5 a 10 anos. É bastante tempo. É bastante tempo. Então, esse é um dos pontos que a China resolveu parar de apanhar quieta e foi para cima. E tem outra situação aí que aconteceu recentemente envolvendo a indústria de semicondutores. Exato. As terras raras, a gente pode dizer que é uma partida de longo prazo, é a partida contextual em que a China quer vencer mesmo e é o grande ativo que a China tem para bater de frente com os Estados Unidos. Mas essa outra situação que eu vou contar mostra que a China quer disputar toda a bola com os Estados Unidos. E ela começa a envolver parceiros dos Estados Unidos, coisa que a gente não tinha visto até então. Tem uma empresa chinesa de semicondutores chamada Wingtech, que comprou em 2018 um braço da Philips na Holanda e deu o nome para ela de Nexperia.
No final do ano passado, os Estados Unidos classificou a Wingtech como uma empresa suspeita e impediu ela de poder importar e exportar semicondutores para empresas americanas e empresas de aliados dos Estados Unidos. A partir daí, a empresa parou de vender e tal, não sei o quê, segue o jogo. Só que, em setembro, os Estados Unidos emitiram uma nota dizendo que, inclusive, as subsidiárias das empresas embargadas também teriam que parar de vender para empresas americanas. A Holanda estava fazendo vistas grossas com isso, até que os Estados Unidos apertou e fez um movimento que conseguiu demover a Holanda disso. Já falo sobre o que é. Nisso, a justiça da Holanda tomou uma decisão que eu nunca vi na vida. Ela olhou quem era o quadro societário da Nexperia, viu que o CEO da Wingtech estava lá e destituiu o CEO e escolheu uma outra pessoa para ocupar o lugar dele. Além disso, tipo um golpe na empresa. É tipo um golpe, mas o golpe não para por aí. Porque a justiça determinou que algumas das ações da Nexperia deviam ficar em posse do governo holandês. É tipo um golpe com uma intervenção de longo prazo? É uma privatização, quase. Além disso, dias depois, o governo... Isso foi do judiciário. Dias depois, o governo holandês decidiu fazer uma intervenção na Nexperia e falou assim, ó, toda decisão que a Nexperia tomar, a gente tem o poder de revogar ou de reformar essa decisão. Basicamente, eles disseram o seguinte, quem manda nessa empresa agora é o governo holandês. O governo chinês não ficou quieto. A Nexperia é uma empresa que tem uma fábrica na China e 70% do que ela produz vem de lá. E o governo chinês falou o seguinte, a partir de agora, tudo que a Nexperia produzir, a gente vai ter que decidir se ela vai poder ou não exportar para fora da China. Qual o problema disso, Diogo? A Nexperia só é uma empresa que importa, ela vende 110 bilhões de microchips por ano. Ela não é uma das mais famosas que a gente conta, que a gente comenta aqui. Ela não é AMD, não é NVIDIA, não é a Qualcomm. Porque o tipo de semicondutor que ela trabalha é diferente. Não é a Broadcom. Mas ela é uma empresa que faz um tipo de chip de baixa densidade, mas que é crucial para carros e eletrônicos. Ou seja, sem a Nexperia, um Tesla não funciona e um iPhone não funciona. A indústria está empolvorosa, sem saber como ela vai suprir a demanda vinda da Nexperia. Mas um fato foi revelado pelo Wall Street Journal e pelo Financial Times, mostra que os Estados Unidos interviu diretamente para fazer com que o governo da Holanda agisse sobre a Nexperia. E os Estados Unidos fez o seguinte, falou assim, olha, Holanda, se vocês não intervierem na Nexperia, a gente pode incluir algumas empresas da Holanda nessa lista de embargo. E de quem que a gente está falando, Diogo? Da SML, possivelmente. Exato. Mas não faz muito sentido, né? Não faz sentido, mas quando você negocia com o maluco, você não argumenta muito. Você pensa em contornar Porque os Estados Unidos precisa da tecnologia da Exato. A SML é uma das únicas empresas do mundo que faz as máquinas de litografia. Ela já tem um embargo da China, mas ela não tinha um embargo dos Estados Unidos. Tipo, não poderia importar... Nossa. Os Estados Unidos falou, você não vai exportar nem pra gente. Exato, exato. Sendo que eles dependem. Eles dependem dela. O problema agora é que, para suprir os microchips da Nexperia, você pode recorrer a outros fornecedores. Mas alguns analistas dizem que isso demora entre 6 meses e 9 meses. Isso vai causar uma disrupção na cadeia de suprimentos eletrônica global com uma dimensão e uma proporção que a gente nunca viu. As montadoras elas estão desesperadas em relação a isso, né? Exato. BMW, Volkswagen falaram, olha, pode parar a produção de 70% dos nossos carros até. Exato. Se isso realmente... Porque assim, os efeitos ainda não aconteceram, né? Mas se eles vierem a acontecer e esse nó não for desatado, isso vai impactar. O que mostra, de novo, né, que a China ela tem algumas armas estratégicas dentro desse processo de negociação. Então, se os Estados Unidos ainda dominam essa cadeia dos chips mais avançados, a China domina os semicondutores que são mais básicos, mais essenciais para a nossa vida no dia a dia, e domina também a questão das terras raras. Exato. E essa história mostra que os Estados Unidos entrou naquela
fase do conflito em que ele está regimentando parceiros para, de alguma forma, minar o poder econômico do adversário. O adversário aqui é a China. É uma estratégia que já foi usada no passado, mostra que essa disputa geopolítica da IA está entrando em uma nova fase, mas a China sabe quais armas usar e como revidar para bater onde dói nos Estados Unidos. Sabe muito bem. E esses movimentos que os Estados Unidos faz é quase, para mim, uma clara demonstração de desespero. Então é uma evidente, muito claro o conflito agora dos Estados Unidos perante uma nação que consegue bater de frente. E mais do que isso, né? É uma nação que domina o poder de produção e domina geograficamente questões que são fundamentais para o futuro da tecnologia, que aí no caso são esses depósitos de terras raras. Então é um checkmate aí que estão sendo dado entre um e outro, né? Então, mas acho que nesse momento a China está um pouquinho na frente em vantagem estratégica nesse rolo todo. O que você acha? Eu acho que o futuro aguarda fortíssimas emoções. Eu não sei o que a gente vai falar no próximo episódio de The Tilt, mas eu aposto que tem a ver com China, tem a ver com os Estados Unidos e tem a ver com microprocessadores, que virou a nova moeda de troca nessa guerra geopolítica que tem dominado as discussões no mundo da tecnologia. É isso mesmo, Elton. A gente não vai parar de falar disso tão cedo, porque afinal é o futuro da própria humanidade e da própria geopolítica da tecnologia. Mas The Tilt vai ficando por aqui. Eu sou o Diogo Cortis. Eu sou o Elton Simões Gomes e esse daqui foi o The Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Até mais. UOL.